Olá, pessoal. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Tudo ok? Tudo certo. Tá. Oi, gente. Tudo bem? Todo mundo me ouve? Manda aí no chat, fazendo favor, pra gente saber aqui. Boa. Galera, boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Nayara, sou estudante de Publicidade e Propaganda da PUC de São Paulo e também presidente estadual da União da Juventude Socialista. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente hoje em mais uma aula da nossa escola. Agradecer aqui ao André Tocais, que topou esse desafio aqui com a gente, de participar no dia de hoje. O André, ele é professor de Direito e também secretário de Juventude do PCdoB. A nossa escola, Castro Alves, ela tem o tema para compreender o Brasil e o mundo, e a aula de hoje vai abordar as interpretações do Brasil moderno. Para quem não sabe, a Escola Castro Alves é uma iniciativa de 3 entidades. A Fundação Maurício Grabois, que é um espaço de pesquisa, estudos e formação política, econômica e social, que vem ofertando também alguns cursos online, como o curso do Capital, o curso dos Pensamentos de Gramsci, mas também é uma iniciativa do Instituto E Se Fosse Você, que foi idealizado por Manuela Dávila, que tem o objetivo de combater as fake news, de contrapor as inverdades, em especial do atual governo, que se mantém a partir dessas questões. E a terceira entidade, essa que eu faço parte, que é a União da Juventude Socialista, que tem como seu patrono o Castro Alves, que carrega aqui o nome da nossa escola, onde já tiveram nas suas fileiras Manuela Dávila, o André, que está aqui com a gente hoje, também já fez parte dessa nossa organização, foi presidente nacional da UJS, o Júlio Veloso, que estava na última aula aqui com a gente, que também compôs já essa nossa organização, e aproveitar esse espaço para já convidar todos os jovens que estão aqui com a gente, que se inscreveram. Foram mais de 11 mil inscrições na nossa escola. Então, convidar todos vocês que estão de alguma forma indignados ou que querem se formar dentro dessa nossa escola, que é a UJS, a conhecerem melhor e se filiarem à União da Juventude Socialista. Ao longo aqui do nosso debate, da nossa aula, a gente vai disponibilizar para vocês o link dessas 3 entidades, mas também as redes sociais do André, as minhas, e o link de filiação para quem se interessar, compor aqui com a gente ao JS. Aqui, gente, tem um ícone nessa nossa sala que se chama oferta. Dentro dela tem um banner de doação. Todas as doações que forem angariadas nessa nossa escola vão ser totalmente revertidas para cestas básicas e kits de higiene, para esse momento de pandemia que vive o país, que é tão importante a gente se munir de solidariedade e de empatia. Então, cliquem aí, doem e participem dessa corrente, que é uma corrente de solidariedade para ajudar as famílias. Aqui, gente, nós temos o teto hoje, das 17h30. O André vai fazer uma apresentação 18h30, inicial. né, Nayara? 17h30, né, André? 18h30. 18h30, né? Das 18h30, ele vai fazer uma apresentação inicial aqui de em torno de 1h, 1h30. Depois disso, a gente vai dar um intervalozinho de uns 10 minutinhos e retorna com as perguntas. As perguntas não serão feitas pelo chat, gente. Ao lado do chat tem uma caixa de questões que se chama QIA. É a partir dessa caixa de questões que podem ser feitas as perguntas, bem como um e-mail da UJS que a gente vai disponibilizar no chat, que também vão receber as perguntas. A gente pede para que as perguntas se atenham aos temas que são pertinentes da aula, que é a interpretação do Brasil moderno. A gente vai deixar o chat inabilitado durante a aula para melhorar aqui a estabilidade da nossa conexão, e a gente reabre o chat ao longo do nosso intervalo. Se cair a conexão para alguém, gente, vai aparecer um botão, reconectar. É só clicar nele que vocês voltam aqui para a nossa aula. Então é isso, gente. Agradecer de novo aqui ao André pela participação, por ter topado estar aqui com a gente. Agradecer a todo mundo que está online com a gente. E já passar imediatamente a palavra aqui para ele. Tá legal. Pessoal, primeiro eu gostaria de dar boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao convite da UJS, da Fundação Maurício Grabois,
e o Instituto Se Fosse Você, que são os promotores desse curso de formação, né, para entender o Brasil e o mundo. Primeiro, só mandar um abraço para Michele Coutinho, Nayara, que eu vi ali no chat, que está nos assistindo de Goiânia, e ela foi minha veterana na Faculdade de Direito da UFG, atuamos juntos no movimento estudantil, isso no início dos anos 2000, né, aqui na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Direito. Então é uma satisfação e uma responsabilidade também dar essa aula, contar com a audiência da Michele e de quase 800 pessoas, na verdade, que estão nos acompanhando aqui hoje no curso de formação, né? Então, gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que tem muita gente falando que está travando, Nayara, então eu não sei se já está desabilitado o chat, né, porque realmente parece ontem, quando desabilitou, realmente melhorou a conexão, e eu já peguei a manha também, Nayara, eu vou falar assim eu sei que a minha conexão aqui está boa, né, então, quando está travando, provavelmente está travando na conexão da pessoa que está assistindo, né, então, só clicar no reconectar ali em cima, no verde, né, que aí abre novamente e reconecta em condições mais adequadas aí para assistir, para acompanhar a aula, né, então, essas medidas ontem funcionaram bem, né, para a gente fluir. Então, pessoal, a primeira consideração que eu gostaria de fazer eu gostaria de prestar uma pequena homenagem, uma singela homenagem, na verdade, também ontem fiz isso a um camarada que foi dirigente do Comitê Central do PCdoB por muitos anos, foi... Eu gostaria de fazer... Nayara, está dando o retorno. Gostaria de prestar uma pequena homenagem. É que a gente entrou para maximizar a sua tela. Eu vou avisar aqui na... Tá, posso continuar falando? Porque eu estava ouvindo no... Pode sim, André, na minha voz. Pronto, agora está ok, perfeito. Então, eu estava dizendo que eu queria fazer uma homenagem, pedir licença a vocês, para fazer uma singela homenagem a um dirigente do PCdoB e também foi um importante dirigente da Fundação Maurício Grabois, o historiador Augusto Bonicore, que faleceu há cerca de 2 meses, prematuramente, vítima de um câncer. O Augusto, com 59 anos, estava no auge da sua carreira, no sentido da produção intelectual, comprometida com as ideias sobre o Brasil, com a nossa formação, com a classe trabalhadora, com o desenvolvimento do país, com a luta pelo socialismo, sempre muito dedicado, impressionante assim as qualidades que se reuniam neste ser humano, né, no Augusto Bonicore, assim, primeiro uma grandeza intelectual enorme e combinada com uma simplicidade da forma de escrever e de se reportar às pessoas, seja no trato individual ou mesmo nos momentos em que ele estava lecionando para ter vários cursos de formação, debates, palestras. Então, uma pessoa profundamente respeitada, inclusive, por várias forças políticas, por diferentes correntes ideológicas, exatamente porque ele travava o debate de ideias em alto nível, sempre muito cortês, mas, ao mesmo tempo, com uma capacidade, uma condição enorme de buscar compreender fenômenos da formação do nosso Brasil, formação do país, da formação social, econômica, e sem perder de vista os interesses, o olhar, a visão da classe trabalhadora, dos setores populares, da luta pela democracia efetiva no nosso país, né? Então, eu só peço licença a vocês para fazer essa pequena homenagem ao Augusto, porque esse tema, muito do que eu quero apresentar aqui, foi também ouvindo, assistindo e lendo as recomendações dele, que eu mesmo tomei conhecimento e gosto, né, por esse estudo e por essa luta também, né. Então, apenas a título inicial esse registro. Dito isso, pessoal, eu gostaria de situar as seguintes questões sobre a nossa aula, né? O tema da nossa aula, as interpretações do Brasil moderno. Nesse sentido, eu gostaria de colocar aqui uma espécie de uma moldura. Quais são
os temas, né, qual é a abrangência, quais são os limites, aonde nós queremos desenvolver uma visão panorâmica de toda a minha exposição aqui, né? A primeira coisa é a ideia da interpretação, né? Interpretar o Brasil, o ofício de interpretar, o ofício, a arte, né, de buscar conhecer, compreender o mundo, compreender o desenvolvimento histórico, olhar para as nossas para características, particularidades, e buscar compreender a ciência desses fenômenos, né? Não situar a história, a formação de um Estado nacional, a formação social do país como uma sucessão de episódios aleatórios, né? Mas buscar interpretá-la de maneira a compreender fenômenos que são recorrentes, processos históricos marcantes que determinam, que são um substrato importante para essa atividade, né, de buscar interpretar a formação do Brasil. E um conjunto esse esforço de interpretar, de conhecer o Brasil, de contar a nossa história, foi muito prestigiado, eu diria assim, muito concorrido, particularmente na primeira metade do século XX, né? Nas décadas iniciais ali, você tem uma série de intelectuais, mesmo de militantes, que se dedicam a essa tentativa de reportar a história do Brasil contando os fatos marcantes, relevantes, e buscando dar um nexo, né, de causalidade também a esses fatos. E eu destacaria aqui nesse ofício de intérpretes do Brasil alguns autores que são importantes, eu considero assim, necessários, basilares para uma visão até ampla, né? Uma visão de diferentes correntes, inclusive, de diferentes linhas de pensamento, né? Eu destacaria, óbvio, o Gilberto Freire, de Casagrande e Senzala, o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, mas especialmente o Caio Prado Júnior, com a formação do Brasil econômico, né? O Celso Furtado também se dedicou bastante a esse ofício do ponto de vista econômico. Eu vou utilizar aqui na aula também o Inácio Rangel, também uma pessoa dedicada que se prestou a essa arte, né, de buscar interpretar o Brasil. O Jacob Gorender também deve ser sempre lembrado e considerado, Nelson Werneck Sodré. Então, alguns autores, algumas pessoas que se dedicaram, particularmente na primeira metade do século XX, sob diferentes vertentes, né? Alguns mais sobre o aspecto social, outros sobre o aspecto econômico, outros mais dedicados à questão racial, buscaram, de alguma maneira, trazer visões sobre o Brasil, né? Visões, interpretações que nos ajudassem a compreender os fenômenos que marcam as particularidades, né, da formação do Brasil enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto povo, né? Também falando do povo, o Darcy Ribeiro se dedicou e prestou uma grande contribuição com o povo brasileiro, né? Então são livros, são obras que são marcantes, são bastante relevantes neste ofício, nesse universo da interpretação da formação social, política e econômica do Brasil, né? Entretanto, na aula, dado o exíguo tempo, né, e o desafio de um tema tão relevante, complexo, né, cheio de visões a respeito dele, né, eu quero assim colocar qual é a moldura, quais são as fronteiras que nós vamos tratar na aula de hoje a respeito dessa questão das interpretações do Brasil moderno. A primeira colocação é quanto aos autores, né? Eu situei aqui particularmente 3 autores e 3 obras, cada uma delas, né, para preparar o roteiro do debate que eu quero trazer nessa aula. O primeiro é o Caio Prado Júnior, particularmente com o livro Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele situa, define e pontua as particularidades da formação do Brasil a partir do sentido da colonização.
né, observando o Brasil enquanto obra do processo da expansão, inicialmente todo o ciclo da colonização, imbricado, vinculado com a expansão do capitalismo mercantil, das rotas marítimas comerciais, e, portanto, o Brasil se conformaria a sua atividade social, econômica, política, moldada com este objetivo, né? Uma espécie de as relações sociais, políticas, o próprio Estado derivariam desse objetivo principal, né? Que era o sentido da colonização. Então, o primeiro autor que nós iremos trabalhar é esse conceito particularmente e como que ele se relaciona, né, com uma visão de interpretação sobre o Brasil. O primeiro conceito, portanto, o sentido da colonização, do Caio Prado Júnior. A segunda colocação, a segunda ideia, né, é sobre a dualidade, né? O Inácio Rangel é o autor, a pessoa que desenvolveu essa tese, esse livro, né, A Dualidade Básica da Economia Brasileira. Então, eu quero apresentar também esse conceito e como que ele se relaciona também com o todo do escopo que queremos tratar na aula. E o terceiro aspecto a respeito da escravidão, né? O papel determinante, o papel extremamente relevante, talvez a chave principal para compreender fenômenos sociais, políticos, para explicar e para assumir também a condição de intervir nessa direção, né? Compreender a escravidão enquanto um pilar decisivo, um pilar fundamental. Se o Brasil fosse um edifício, o Inácio Rangel chega a chamar a ideia de que o Brasil é um edifício original, né? Dadas as suas particularidades, suas dimensões, um país de imensa extensão territorial, uma enorme população, uma confluência de povos, uma magnitude de recursos naturais, minerais, e, ao mesmo tempo, uma miséria que assola a grande parte dessa população há gerações e gerações, né? Então, de um lado, uma desigualdade extrema, situações de profunda indignidade, né? Nas condições de vida, uma despreocupação completa com uma parte expressiva da população. Qual é essa herança, essa história, né? E, de outro lado, um país tão rico também, para alguns poucos milhões, uma vida de outro planeta, né? Basta dizer assim, nessas disparidades do Brasil, a cidade de São Paulo, se não é a primeira, está entre as 3 maiores frotas de helicóptero particular do mundo, né? Então, é uma disparidade enorme, e esse é um fenômeno que precisa ser explicado, que precisa ser melhor situado, né? Então, a escravidão, eu acho que é uma chave decisiva, o racismo construído, né? Porque a escravidão, particularmente, aí eu ainda situo no âmbito dessa moldura inicial, né? Nós estamos falando de modernidade, e eu quero fazer uma consideração preliminar, né, a respeito da modernidade, para também delimitar quais são ao que nos referimos. Modernidade tem um sentido amplo, né, a expressão, a palavra. Então, a modernidade que nós queremos tratar é o período situado particularmente entre o final do século XV, início do XVI, portanto, dos anos 1500 aos anos 1800, ao século XIX, né? Esse é o início do XIX, né? Final do XVIII, início do XIX, o período de expansão, de declínio do feudalismo, início do capitalismo na sua fase mercantil, a expansão das rotas marítimas e comerciais como um processo também decorrente da formação do Estado moderno, né, a unificação dos Estados nacionais, primeiro na sua condição de Estados absolutistas, particularmente de monarquias absolutistas. Então, é preciso compor esse quadro da modernidade. E aqui eu situaria dentro
isso que eu estou chamando de moldura da modernidade, a escravidão colonial, a escravidão deste período, a escravidão moderna, né, é também um fenômeno da modernidade, né? A escravidão colonial, ela só é melhor compreendida marcada neste quadro da modernidade, né? Compreendida, portanto, como um tipo social construído dentro deste quadro, né? Portanto, nos marcos da expansão do capitalismo mercantil. Então, a escravidão deve ser compreendida dessa maneira, porque nós estamos tratando da escravidão moderna, da escravidão reconfigurada a partir de outras bases que não a escravidão clássica, a escravidão da Grécia Antiga ou de Roma Antiga, né? que se dava a partir de outros fatores e de outras, a conexão, as relações decorrentes da escravidão clássica são de outra natureza, né? E, portanto, particularmente, uma particularidade que diferencia este fenômeno é que nós estamos tratando, basicamente, estamos tratando, ou absolutamente, estamos tratando da escravidão negra, africana, né? Que é a escravidão moderna, porque a escravidão antiga, das civilizações antigas, não tinha necessariamente este componente racial ou o componente apenas situado na população, nos povos negros africanos. Então, eram de outra natureza e dimensão, de outras relações econômicas, né? Então, isso também é relevante para a gente compreender, portanto, que a escravidão negra, né, derivada do aprisionamento, do sequestro, de todo esse processo de ocupação, de invasão territorial também na África, né, é um fenômeno da modernidade. Né, é uma expressão, ou eu diria mais, é um pilar fundamental da modernidade, e ela deve ser compreendida nos quadros, nos marcos desta expansão mercantil, deste processo, né, disso que eu estou buscando colocar como a moldura da modernidade, né, o processo de expansão do capitalismo mercantil, das rotas marítimas comerciais europeias, né, e, portanto, é desta modernidade que nós estamos tratando, né? Situaria aqui esse período de abrangência histórica, compreendendo, né, pessoal? Então, compreendendo que quando do início do 19 nós já estamos falando também já mais da época contemporânea, né? Então, a gente pegar todas as construções que dão base à modernidade e também o fecho, né? O saldo, poderíamos assim dizer, né? O saldo da modernidade, aí são as revoluções liberais, né? O fim do Estado absolutista, os estados constitucionais, o direito agora fundamentado numa Constituição, né? As constituições liberais, inclusive, no seu primeiro ciclo, que marcam o século XIX, né? Então, isso tudo para a gente relacionar o objetivo, o conceito geral de modernidade com a situação específica da modernidade no Brasil, né? Como é que, a partir das nossas características e peculiaridades do nosso processo de formação histórica enquanto nação, enquanto povo, enquanto Estado, né? É óbvio que eu não vou abordar todo esse processo e todos esses conflitos, eu vou aqui, como falei inicialmente, localizar este conceito do sentido da colonização, do Caio Prado Júnior, o conceito da dualidade básica da economia brasileira, do Inácio Rangel, e também a visão, uma breve apresentação do pensamento do Clóvis Moura, né, que é o terceiro autor, portanto, da nossa selecionado para a nossa aula de hoje, né, que trata, que tem uma obra também muito original e potente, eu diria assim, né, para uma interpretação que situe, que qualifique o sentido estrutural da escravidão articulado
com o processo de formação do capitalismo e com o processo de formação do Estado no Brasil. Tá? Então, dentro dessa moldura ampla, eu vou aqui fazer esse recorte desses 3 pontos, né? Apenas também aponto para que sejam tópicos que possam, posteriormente, cada um de vocês que tem interesse, desenvolver essas linhas também de estudo, de pesquisa, de problematização, né? Porque é o que é possível da gente apresentar numa aula com um tema tão abrangente, né, relevante, mas isso aqui é objeto de estudo, se não de um ano inteiro, mas de um curso todo, né? Então, enfim. Então, para situar apenas essa abrangência do que a gente pretende tratar, né? Nesse sentido, pessoal, uma colocação ainda inicial sobre a modernidade. O que eu gostaria também de acrescentar, antes de falar do Caio Prado Júnior do sentido da colonização. É no âmbito da modernidade que se opera uma ruptura, uma inversão de perspectiva do ponto de vista da relação política, muito relevante no sentido da formação do indivíduo, da compreensão do indivíduo, da pessoa, né, enquanto um sujeito de direito, ou, como nós conhecemos hoje, a noção de cidadania, né? Essa noção, esse conceito, eu coloco aqui ainda em caráter preliminar, porque ele nos será útil para discutir tanto o sentido da colonização, quanto também o aspecto da escravidão. Eu quero fazer a relação entre a ideia do sujeito de direito e o problema da escravidão no Brasil como um aspecto muito relevante que marca a modernidade no Brasil, né? Porque a ideia de que o conceito jurídico de sujeito de direito é um conceito, portanto, que é construído e que se consolida na modernidade, ou no auge, no apogeu da modernidade, que são as revoluções liberais, né? Ou seja, é a partir das revoluções, particularmente a Revolução Francesa, e a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, também da Revolução do Haiti, do que se chama das revoluções atlânticas, né, que se consolida ou que se crava, né, num texto constitucional pela primeira vez, e é a partir daí que isso passa a se generalizar, né, particularmente no mundo ocidental, a ideia de sujeito de direito, e particularmente a ideia de que todos são iguais perante a lei, a ideia de que a capacidade, a titularidade, portanto, de direitos civis, de direitos políticos, sendo reconhecida de maneira universal, né? Essa é uma inovação também na modernidade. Entretanto, eu quero chamar a atenção, e aqui eu faço já assim, um destaque, né? Então nós devemos compreender como que esse processo da formação do sujeito de direito, da afirmação do indivíduo perante a sociedade, perante o Estado, porque nós estamos na transição do Estado absolutista, despótico, para um Estado constitucional, ou seja, um Estado que antes era a própria representação hobbesiana do Leviatã, do Estado plenipotenciário, né, para a preocupação de um Estado que busca, de uma Constituição que passa a impor limites ao Estado, né, que passa a subverter a perspectiva da fonte, a noção de soberania popular, inclusive, né, de que o poder remete ao povo, de que todo poder, que é o preâmbulo da nossa Constituição hoje, né, todo poder, o povo é a fonte da soberania popular, né, ela é uma noção também construída neste apogeu da modernidade, porque você rompe a ideia do pátrio poder, a ideia
da teoria divina do poder político, né, do rei, do monarca absolutista, como a fonte legítima do poder político, para inverter radicalmente essa perspectiva e passar, digamos, a ter uma noção, apenas do ponto de vista jurídico, né, de que o titular do direito político, o titular da soberania, é o povo compreendido nesta coletividade e compreendido enquanto um povo de um Estado nacional determinado, né, e que, em tese, seria generalizada esta concessão, esta subjetividade jurídica, alcançada a todos os, portanto, a toda a cidadania, a todos que conferissem, que fossem semelhantes dentro daquela nacionalidade, né? Então, essa é uma radical inversão de perspectiva, porque a ideia de que o povo é titular de direitos políticos é a ideia oposta à noção da relação de submissão que se impõe no Estado absolutista, né? No Estado absolutista, a relação de um cidadão, em tese, com o chefe de Estado, ela não é uma relação de direito, ela é uma relação de força, de submissão, né? E portanto, a modernidade, ela cria a subjetividade jurídica do indivíduo. Ela cria a subjetividade jurídica do indivíduo. E esse aspecto, ele é decisivo para o triunfo do capitalismo, né? Ele é fundamental para a afirmação e para a consolidação do capitalismo sobre os modos de produção anteriores, particularmente sobre as relações feudais, né, na Europa, e portanto, essa é uma particularidade do Brasil. O Brasil não tem a mesma reprodução dos processos históricos de formação dos estados e dos povos europeus, né? Nós temos aqui a nossa particularidade, que é tema, inclusive, a referência central da nossa aula. Mas, nesse sentido do que eu quero, ainda nessa consideração preliminar sobre a modernidade, aqui o conceito de sujeito de direito e a proteção da propriedade privada devem ser aqui revisitados e melhor situados por nós para compreender como uma chave principal do desenvolvimento do capitalismo nessa fase e de como que esses dois conceitos, inclusive o conceito de sujeito de direito e de propriedade privada, se relacionam no âmbito da escravidão nos marcos da modernidade brasileira, né? Porque a ideia de sujeito de direito, portanto, triunfada, proclamada nas revoluções liberais, ela seria a noção de que todos todos os indivíduos, todas as pessoas são revestidas, são constituídas de subjetividade jurídica. Essa subjetividade jurídica confere direitos àquele indivíduo. É a afirmação da individualidade. Este indivíduo constitui com o Estado uma relação agora de direito, né? Então, não é mais uma relação de submissão. E isso, pessoal, é, sem sombra de dúvidas, uma ruptura de perspectiva bastante relevante, né? Agora, o que eu chamo a atenção e porque esse conceito genérico, um conceito elementar até, que provavelmente a grande, ampla maioria aqui já domina e pode até ser redundante, mas eu digo isso porque eu quero que relacionar no âmbito da modernidade no Brasil, como que, portanto, no momento de afirmação dos chamados direitos individuais, da subjetividade do sujeito de direito, da noção de que todos são iguais perante a lei, como que isso ocorre no Brasil no início do século XIX, porque o Brasil passa já em 1824 ter uma Constituição, portanto, um Estado de Direito, uma monarquia constitucional, em que pese o caráter absolutista da nossa Constituição, né? Mas o poder imperial era fruto de uma Constituição, né? E havia, portanto, regras, limites jurídicos, em que pese a não responsabilização do imperador, né? Dado o poder moderador, você tinha aqui, e esta, inclusive, é uma peculiaridade da modernidade no Brasil, né? A nossa primeira Constituição, as características que já informam a nós peculiaridades
marcas do nosso processo de formação política, né, e enquanto Estado, né? E nesse sentido, o conceito de a formação do indivíduo e da cidadania no Brasil, nós temos para uma parcela expressiva do povo que forma esse país uma exclusão absoluta, né? Por quê? Porque nos marcos da formação dos direitos individuais, o cidadão ou aquele que que tinha de fato subjetividade jurídica e particularmente para se afirmar diante dessa sociedade deveria ser proprietário, porque a propriedade também quadra no centro a proteção à propriedade privada, né? A proteção aqui em duplo sentido, a proteção em relação ao Estado, né? Então o Estado no sentido liberal, né? O Estado não intervir, o Estado não usurpar, não violar a minha propriedade privada, né? E também uma outra dimensão que faz parte desta subjetividade, né? Ou seja, de revestir de subjetividade jurídica o conceito de propriedade privada, no sentido de que ela também informa e se direciona, ela não se encerra apenas no direito do proprietário. A particularidade do conceito da subjetividade jurídica da propriedade privada é que ela impõe uma obrigação, ela confirma um direito a um indivíduo, que é o proprietário, e impõe, de outro lado, uma obrigação a todos os outros. É a ideia de que é um conceito, a propriedade privada, erga omnes, contra todos, né? Então, é o direito de um contra o não direito de todos os outros, né? Então, esta é uma noção também muito importante da modernidade, porque ela visa supostamente impedir o Estado de confiscar, né, a minha propriedade privada e, de outro lado, também informar e impedir a todos os outros, ou seja, os não proprietários, de que eles têm um dever, o dever de não violar a minha propriedade privada. Então vejam como que a afirmação do indivíduo, na verdade, na modernidade, é a afirmação do proprietário, né? Porque o Estado e o direito se conformam em torno também desses conceitos, dessas noções gerais que passam, em boa medida, a reproduzir o sentido de revestir a todos de subjetividade jurídica, mas também para que sejam informados a partir de sanções, inclusive anunciadas ao Estado, proteger. Este é então um conceito, esse Estado moderno, ele também, o apogeu e o triunfo dele, é também um Estado que visa proteger e tutelar a propriedade privada, né? Então isso é muito importante para a gente olhar para o Estado no Brasil, porque nesta dimensão nós temos, de um lado, a exclusão do negro escravizado, do negro e da negra escravizados, do conceito de sujeito de direito, num momento em que está se marcando, portanto, a afirmação da individualidade, e do ponto de vista jurídico, a afirmação da cidadania e de quem são, né, portanto, de quem é o cidadão brasileiro, de quem é o brasileiro, né? E você exclui, portanto, neste processo, no processo da formação do Estado liberal constitucional no Brasil, você não só, você em uma direção, exclui o negro escravizado desta condição, pelo contrário, concede a ele outra subjetividade, a subjetividade da mercadoria, né? Ele não é titular de direitos, pelo contrário, ele é um sinônimo, ele é equivalente à mercadoria, né? Esse é o valor que ele tem nesta sociedade e neste Estado, né? E nessa mesma direção, a propriedade privada, né? E o escravo, portanto, ele é, enquanto a principal mercadoria que marca o Brasil moderno, o Brasil, portanto, colonial e imperial, né? A grande mercadoria circulante que mobiliza as energias da formação, o escravo, sem dúvida, está entre o que há de principal, né, neste processo, portanto, ficando excluído do conceito de
individualidade, de subjetividade jurídica, de sujeito de direito, né? E, por outro lado, tutelado pelo Estado policial, pela vigilância, porque ele próprio é propriedade privada, né? E, enquanto propriedade privada, deve o Estado mobilizar o seu aparato para proteger quem? Porque se a propriedade privada, se a noção de propriedade privada é o núcleo da formação do direito, do conceito liberal, dos Estados liberais, nesta época da modernidade, e até agora, né, especialmente. É o núcleo, né, o núcleo do qual se conforma o sentido do Estado. É óbvio que esse Estado passa por transformações, por limitações, conquistas no âmbito mesmo da subjetividade, são bastante relevantes, expressivas, né, ao longo desse processo, mas eu acho aqui uma ideia muito importante para a gente compreender as visões de mundo, né, conhecer o mundo, conhecer a modernidade no Brasil. Eu acho essa uma moldura. E aí eu faço uma consideração aqui também, né? Portanto, eu vou abordar esses dois aspectos econômicos, no sentido da colonização e da dualidade, e a escravidão num contexto também relacionado à formação do Estado do Brasil. Portanto, não vou abordar uma parte muito importante da formação no âmbito social, das relações sociais, do patriarcalismo, né, que será abordado na aula da Ana Maria Prestes, né, então dedicada ao tema, o foco é esse. Então situo aqui para a gente também compreender as minhas escolhas aqui, né, do que tratar e do que abordar, porque eu considero muito importante esta ideia, né, a ideia de que a modernidade, a escravidão colonial, a escravidão do negro africano, ela é obra da modernidade, e ela é, no Brasil, conformada pelo seu processo de constitucionalização e de formação da subjetividade jurídica, considerando o negro escravo como mercadoria e não como um sujeito de direito, e isso implicará, né, isso trará implicações profundas e atuais, a meu juízo, ainda sobre o problema estrutural do racismo no Brasil. Tá? Então, dito isso, pessoal, eu passo aqui para falar um pouco da ideia desenvolvida pelo Caio Prado Júnior do sentido da colonização, né, porque ao estudar minuciosamente numa pesquisa farta, né, das relações econômicas, ao tentar interpretar o Brasil a partir da sua história econômica, foi esse o ofício a que se dedicou particularmente o Caio Prado Júnior. Ele situa, né, o Brasil, portanto, como um processo da expansão marítima comercial da Europa no início do século XVI, né, a relevância de Portugal nesse processo, Portugal como um dos primeiros estados nacionais a se unificar, seu privilégio, localização privilegiada do ponto de vista geográfico, e os avanços técnicos que permitem também o desenvolvimento de uma navegação mais longínqua, né? Nesse sentido, o Caio Prado Júnior situa, faz um balanço, né, do quadro do Brasil colonial, um balanço de 3 séculos de colonização. Para ele, este balanço, né, é uma chave preciosa e insubstituível para interpretar o processo histórico posterior e resultante do que é o Brasil, da sua formação, né? Um passado que nos informa bastante, né? Que nos informa elementos, para o Caio Prado Júnior, elementos constitutivos da nossa nacionalidade. Então, esses 3 séculos, no âmbito da modernidade, informam elementos constitutivos, ideias fundamentais, energias acumuladas e dedicadas nesse processo no período colonial, e chama e faz uma síntese apontando o sentido da colonização, né, como um vetor que condiciona o Brasil e que organiza, portanto, do ponto de vista político, econômico, social, as relações de trabalho e as relações de produção voltadas
ao sentido da colonização, que é o sentido de o Brasil produzir mercadorias para serem negociadas, coordenadas pela corte portuguesa, né, mas para serem negociadas no comércio europeu, né, e extrair, portanto, toda essa riqueza nos mais variados ciclos econômicos, né, desde o ciclo do pau-brasil, da produção de açúcar, do ouro, do diamante, posteriormente do café, e ele situa a ideia fundamental que, não num determinismo, né, mas que derivam, portanto, a formação das instituições políticas ainda na fase colonial, depois do próprio império, mesmo a permanência e a longevidade, inclusive, da escravidão no Brasil, né? O Brasil como país de maior longevidade de uso do trabalho escravo, né? E ainda conecta o que eu acho muito importante, uma consideração já inicial, né? Portanto, o Caio Prado e depois o Fernando Novaes vão avançar, e o Fernando Novaes utiliza também o conceito, a ideia do pacto, do exclusivo do comércio, do exclusivo colonial, né, como parte do processo de acumulação primitiva ou acumulação primária do capitalismo, e, portanto, a extração tanto da circulação do comércio, do tráfico negreiro, quanto do exclusivo colonial, né, estavam voltadas a um processo de acumulação inicialmente já marcadamente capitalista, ou nas fases iniciais do capitalismo, no capitalismo mercantil, e que as revoluções liberais, sem sombra de dúvida, ajudam a transformar isso também nos marcos da Revolução Industrial, né? Então, aqui o que eu considero fundamental é a gente observar o conceito de sistema de sentido da colonização integrado com o papel do escravismo, papel do tráfico de escravos, nos marcos de um processo já da acumulação capitalista, né? E isso é um destino que marca, portanto, o capitalismo moderno, que marca a formação do Estado e economicamente também como que o Brasil se desenvolve nesses quadros, né? E aqui é o que também o Fernando Novaes chamava das relações estabelecidas no antigo sistema colonial, né? Esse antigo sistema colonial que combina, de um lado, os estados absolutistas, né, na Europa, e as colônias, particularmente no continente americano. Então, compreender, na época moderna, no apogeu da modernidade, que se promove essa ruptura, tanto da quebra do antigo regime, com a ruptura do absolutismo, quanto do triunfo do processo de independência que marca o início do século XIX e a formação dos estados também nas antigas colônias americanas, né? Então, nesses quadros que nós devemos situar para o Caio Prado Júnior, o sentido da colonização, né? Portanto, organizando politicamente, organizando socialmente um processo de produção de mercadorias voltadas a abastecer o comércio externo, com uma acumulação exterior, portanto, e o Brasil sempre, portanto, fruto, né, dessa relação, desses interesses econômicos exteriores, né? Isso é uma marca de um sentido de continuidade, e nós podemos, sem correr o risco de fazer um anacronismo, mas podemos ver um traço de continuidade com o que se situa a chamada balança comercial brasileira ainda hoje, né? Se o Caio Prado Júnior identifica, olhando para a história colonial, particularmente, que nós nos formamos para vender produtos de utilidade, produtos primários, inclusive, né? Então exportar o ouro, exportar o açúcar, o tabaco, e posteriormente hoje, se observamos a nossa pauta exportadora, né, a soja, né, a carne animal, a carne bovina, a carne suína, minério de ferro, né, então suco de laranja, né, então bens sem fazer a nossa industrialização. Tanto é que, se você olha no noticiário, inclusive, o setor agroexportador
não vive os reflexos da crise econômica atual na nossa pandemia, ou os reflexos são muito minorados, porque esta economia é voltada com os interesses exteriores, né? E no caso do processo colonial, toda a acumulação, inclusive, de capital, de riqueza produzida se dá externamente, né? E profundamente ligada com o desenvolvimento do capitalismo mercantil. Então, para o Caio Prado Júnior, e essa é uma linha depois de pesquisa e de intérpretes que seguem também nesse mesmo sentido, do antigo sistema colonial e do vetor do sentido da colonização, né? Este seria o sentido da evolução brasileira, seria um fio de permanência, inclusive, o Caio Prado Júnior enxerga isso, e eu coloco isso numa moldura relevante e marcante também da formação e do Brasil, portanto, do Brasil moderno, né? Outro conceito, pessoal, que é importante, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, em linhas bem introdutórias, tá? Inclusive porque eu sei que aqui na plataforma da UJS tem um excelente curso, particularmente, especialmente sobre esse tema, que é uma aula dada pelo professor Diogo sobre o Inácio Rangel e a dualidade básica da economia brasileira, né? Eu gostaria só de frisar que, para o Rangel, a ideia da dualidade, né, é dizer que o Brasil, a nossa evolução, o sentido, estava sujeito, basicamente, a duas leis, né, ou a movimentos de duas naturezas, né? Por isso, essa dualidade se revestia, se apresentava, inclusive, em vários setores da vida, se refletia em vários âmbitos na formação do Brasil, né? Essas duas ordens de leis é que o Brasil tem uma ordem de lei externa e uma ordem de lei interna, né? E particularmente neste processo da modernidade, e que se relaciona inclusive com a noção do sentido da colonização, né? Porque para produzir isso que o sentido da colonização expressa, é preciso ter uma organização interna, né? E essa organização interna, para o Rangel, essa organização interna está sujeito a uma ordem de leis e portanto, de determinações. Essas leis de determinação interna, para o Inácio Rangel, são as leis do escravismo, porque o Brasil, na modernidade, se organiza enquanto uma grande fazenda de escravos, né? E do ponto de vista externo, esse processo de formação já está sujeito a uma ordem de leis voltadas à acumulação capitalista, né? Então, são essas duas ordens que provocam uma dualidade, né? E essa dualidade, no sentido de que você tinha uma fração nacional, uma fração interna, né? Produzindo bens, produzindo mercadorias, a partir de um modo de produção apoiado no trabalho escravo, né? E, portanto, o senhor de escravos, ele era, portanto, nessa dualidade, de um lado, internamente, um senhor de escravos no sentido clássico de um dominus romano, né? Um proprietário de uma legião de escravos, mas externamente ele se mirava e se conectava ao mundo exterior como inicialmente, e que o sistema da escravidão adquire no Brasil, né? Também este senhor de escravos poderia ser externamente entendido do ponto de vista da circulação e da produção de mercadoria como até um industrial, no sentido da indústria inglesa do século XIX. Né? Então, esta dualidade, ela marca também a ideia, ela poderia ser uma chave para a explicação, inclusive, das desigualdades no Brasil. Porque você tem um ramo, hoje, inclusive, particularmente, um setor da economia profundamente concentrado, com poucos proprietários e com uma capacidade produtiva enorme, e que emprega um pouco, inclusive, né, acumulando
uma porção enorme de capital de riqueza, né, e distribuindo uma fração secundária de salário, né? Isso implica numa possível chave para a compreensão da desigualdade no Brasil, compreendendo um país que é um país de poucos, muitíssimo ricos, e de muitos, de uma ampla maioria, né, pobre, despossuída, né, não proprietários e não, inclusive, beneficiários de uma renda suficiente para a vida digna, né? Então, eu acho importante a gente observar, porque o conceito da dualidade é uma chave para compreender que o Brasil ele não é só arcaico, ele não é só atraso, ele é também um país desenvolvido e um país especialmente que tem um potencial imenso de desenvolvimento e de produção de riqueza, de capacidade de enfrentar essas desigualdades estruturais. Eu acho que o conceito da dualidade do Rangel, ele ajuda a explicar isso, né? Como que pode você ter ao mesmo tempo um país de profundas desigualdades sociais? Olha o caso, pega para a gente situar apenas a moldura de um exemplo, né? Uma foto clássica que mostra a favela de Paraisópolis e um condomínio ao lado, que é uma das maiores favelas, uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo. Milhares, dezenas de milhares de pessoas vivem em Paraisópolis, né? E ao lado, na fronteira assim da favela, um grande prédio de mais de 1.000 metros quadrados cada apartamento, com uma piscina por andar, né? Então, o que explica um país que tem, do ponto de vista social, uma desigualdade desse tamanho? Do ponto de vista econômico, uma das maiores empresas de produção de petróleo do mundo, com tecnologia própria, que é a Petrobras, a Embraer, que foi capaz de produzir inovações tecnológicas fabulosas e, ao mesmo tempo, convive com tanto atraso econômico, com desemprego estrutural. Eu acho que, portanto, o conceito da dualidade, e ele tem um desdobramento também bastante relevante para desenvolver isso, e mostrar, né, que o Brasil tem uma peculiaridade, e a peculiaridade da economia, do desenvolvimento econômico, seria exatamente esta dualidade, né? Eu acho importante para a gente compreender este Brasil de hoje e compreender também estruturalmente tanto as vicissitudes da desigualdade quanto as potencialidades que o Brasil encerra e que estão limitadas, que estão profundamente constrangidas, né, por um processo de desmonte nacional relevante, por uma falta de visão estratégica do que se pode construir enquanto uma civilização avançada, com uma abundância de recursos minerais, de recursos energéticos, de recursos alimentares, né? E ainda assim, e a dualidade, ela é uma peculiaridade formada, constituída no Brasil moderno, e por isso que eu faço esse registro, né? E parto aqui para o terceiro aspecto, para finalizar essa primeira parte, que é situar ainda algumas considerações sobre a escravidão e, particularmente, sobre a formulação arrojada, eu chamei aqui de formulação potente do Clóvis Moura a respeito disso, né? Eu aproveito para citar duas obras muito importantes dele, né? Que é o primeiro livro, se não me engano, ele publicou em 59, que é Rebeliões na Senzala, onde o Clóvis Moura busca recuperar e enfrentar a ideia de que os negros africanos faziam pactos, a síntese para explicar a longevidade da escravidão eram os pactos de convivência, de tolerância feitos, e ele, a partir de Rebeliões na Senzala, ele mostra que, na realidade, a história da escravidão foi uma história de luta, de resistência, de combate intenso, né, de múltiplas formas de resistência dos negros escravizados no Brasil, né, e fundamentalmente também das marcas estruturais. Aí a segunda obra, que é a Dialética Radical do Brasil Negro,
né, que eu estou com esse exemplar aqui à mão, que eu aproveito para fazer a propaganda dele, né, Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, que foi, inclusive, essa é a segunda edição, também a Fundação Maurício Grabois e a editora Anita Garibaldi são responsáveis pela publicação dessa segunda edição, e no Rebeliões, no Dialética Radical do Brasil Negro, que ele traz e desenvolve um conceito inovador para que a gente, uma chave muito importante para a compreensão do caráter estrutural do racismo na formação do Estado e na formação do capitalismo no Brasil, né? Ele traz a ideia da divisão em dois momentos da escravidão. Ele marca, primeiro, trabalha uma noção e uma ideia de que em um determinado momento, entre 1500 e 1850, nós teríamos a escravidão plena, né? E a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, com o fim do tráfico negreiro, nós teríamos a escravidão tardia. E a escravidão tardia seria a marca, a forma como as elites internas se ocuparam em promover o fim da escravidão. Um processo lento, gradual e marcado pela não integração do negro, mesmo o recém-liberto, e particularmente após a abolição, a não integração do negro economicamente, politicamente, e remetendo aqui, fazendo um gancho, inclusive, com aquela noção de sujeito de direito, né? Então, um indivíduo que não pertence a essa nacionalidade, uma marca profunda, e mais do que isso, né? Não é que não pertence à nacionalidade, é que é uma flexibilização da categoria de sujeito de direito, né? Que historicamente, que estruturalmente já não alcançaria o escravo e que estruturalmente coloca numa subcategoria, né? Aqui, o mesmo mecanismo que opera na construção do racismo antinegro, né? Porque o racismo, ele é o racismo, para nós, o racismo na modernidade e característica da formação social e econômica do Brasil é o racismo antinegro, né? O racismo antinegro, ele não é apenas moral e valorativo e social, ele é também econômico, né? Porque estruturalmente você tem um determinado setor, né? Cuja a opção é superexplorar, né? Primeiro, destituir destes a condição humana sobre um aspecto, né? Porque o corpo passa a ser propriedade, o corpo do escravo é propriedade do senhor de escravos, né? Então ele é considerado, ele é tratado como um animal de trabalho, um animal de tração, e ao destituir a condição do escravo da sua humanidade, também não se reveste a sua condição de subjetividade jurídica, né? E esse mecanismo que opera no racismo e no racismo antinegro é o mesmo mecanismo, sem também correr o risco aqui de um anacronismo, mas é o mesmo mecanismo que opera também na gênese do pensamento social nazifascista ao se reportar às chamadas raças inferiores, né? Destituindo a sua condição humana, né? Se apropriando do corpo, e não é à toa que o nazifascismo, a propaganda nazista, produz a imagem dos judeus e produz a imagem também dos comunistas, né? Não como pessoas ou como semelhantes, mas retirando a condição humana, né? A propaganda nazista chamava os comunistas e os judeus de ratos. Ao você produzir essa imagem, né, do ponto de vista da semiótica do rato, é um animal abjeto, um animal que, portanto, qual o destino do rato? Qual o destino que nós empregamos ao rato? A um rato numa sociedade nesses moldes, né? É a morte. E uma morte que não comove, uma morte que não sensibiliza, que não gera nenhum tipo de comoção, pelo contrário, que causa até regozijo, né? E então eu acho que esse mecanismo do racismo antinegro é o mesmo mecanismo
que opera também na formação do pensamento social nazifascista, e eles estão no quadro da modernidade. A modernidade no Brasil em que pese os projetos abolicionistas, desde o início do 19, a modernidade no Brasil é complacente, não apenas complacente, mas ela reitera a escravidão, né? E a escravidão tardia, desenvolvida pelo Clóvis Moura, é exatamente essa construção, tanto do ponto de vista econômico, na construção de um amplo exército de reserva, não integrado economicamente, do ponto de vista social, educacional, na sociedade, no processo, inclusive, das revoluções, da Revolução Industrial no Brasil, enquanto trabalhador assalariado, né? E, pelo contrário, ocupa essa faixa de uma camada, então, de um grande exército de reserva, em uma direção, né? E em outra direção, do ponto de vista social, essa construção feita ao longo de 4 séculos, né? De que o negro, na condição de escravo e depois mesmo liberto, não deve exercer, até inclusive o racismo científico, que graça no início do século XX, né? Aqui eu tenho uma ilustração que eu acho que é bem característica desse processo. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu mostro para vocês e mostrei ontem também, né? Que é uma marca disso que ficou conhecido como racismo científico, como um processo de embranquecimento, de tentativa de embranquecer a população brasileira. O Clóvis Moura trata disso também no âmbito da dialética radical no negro no Brasil. Eu achei aqui, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para a gente finalizar essa primeira parte. Esse quadro, o nome dele é A Redenção de Cã, um quadro que foi pintado por Modesto Brocos em 1895, né? Portanto, no finalzinho do século XIX, e a redenção de Cã, né? Cã se remete ao mito bíblico da maldição lançada por Noé sobre seu filho Cã, ou Caim, né? Também e a redenção de Cã, porque Cã teria zombado de seu pai, exposto a nudez de seu pai, feito uma zombaria, e ele, então, amaldiçoou Canaã, filho de Cã, né? Para ser servo dos servos, e então, portanto, para servir aos servos, e ao mesmo tempo o amaldiçoou com uma mancha, que seria uma mancha negra, indelével, e que o acompanharia por toda a sua hereditariedade, gerações por gerações. Esse episódio bíblico, ele é também uma ideia trazida no âmbito do cristianismo, da Igreja Católica no Brasil, para justificar a escravidão, né? E inclusive justificar a catequização dos negros, porque no sentido de que o negro já era amaldiçoado na sua hereditariedade por ser descendente de Cã, filhos de Canaã, portanto amaldiçoados a serem servos dos servos, mas se não podia salvar o corpo, com a catequização, com a conversão ao catolicismo, poderia salvar a alma, né? E que a igreja, portanto, estava prestando um serviço, uma caridade, né? Ao catequizar, ao evangelizar, né? Os escravos. E nesse sentido, o que esse quadro nos informa nessa visão deste racismo estrutural, né? Nos marcos da chamada escravidão tardia, né? É a ideia da tentativa, portanto, de retirar o negro da imagem desta construção nacional, porque a redenção de Cã é um milagre do embranquecimento. Aqui a avó negra está louvando, está agradecendo a Deus, porque aqui está a sua filha trazendo uma neta de pele mais clara, de pele branca, né? E isso seria, portanto, esse quadro provavelmente é uma encomenda pública, né? Não sei, porque era essa característica à época, né? Grandes encomendas públicas de pintores renomados, para também
informar uma visão de Estado, uma visão política sobre esse processo. Então, era essa também a característica marcante que eu gostaria de trazer, no sentido, nos marcos, nos quadros da modernidade no Brasil, e também trazendo, portanto, algumas ideias preliminares sobre a visão do Clóvis Moura e convidando, óbvio, reiterando a todos que são autores que, se estudados, lidos em profundidade, podem trazer grandes contribuições para as interpretações desse processo de formação, né, da modernidade no Brasil, e que também nos informam permanências, né, nos informam atualidades e desafios estruturais a serem vencidos, a serem superados para aqueles e aquelas que lutam por um país justo, por um país digno a todos e a todas, né? Então, eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de apresentar aqui. Boa. André, muito obrigada por essa apresentação inicial. Queria te agradecer de novo por topar aqui o nosso convite, por fazer parte com a gente desse nosso projeto da Escola Castro Alves. Lembrar todo mundo aqui para entrar nas páginas, nas redes, tanto do André, mas também das entidades que idealizaram esse projeto, como a Fundação Maurício Grabois, o Instituto Se Fosse Você e a UJS, que foram enviados os links aqui no chat durante a nossa aula. Lembrar novamente das doações, tem aqui no ícone da oferta, e todas as doações vão ser revertidas a cestas básicas, a kit de higiene, para esse momento de pandemia, que nos exige tanta solidariedade e empatia para esse momento grave que o Brasil está vivendo. Tem algumas dúvidas que a turma nos coloca sobre os grupos de WhatsApp. A gente está aqui nesse processo até o final da semana. A ideia é que todos, tanto do grupo A quanto do grupo B, possam já estar inseridos no grupo de WhatsApp para a gente ir travando mais discussões também sobre esses temas da aula. Gente, nós vamos dar aqui 10 minutinhos de intervalo só, vamos fazer menor aqui o de hoje, porque o André aqui também tem o teto das 18h30. As perguntas não estão sendo recebidas pelo chat. Ao lado do chat tem uma caixa de questões que se chama Q e A. Através delas, vocês podem perguntar, e também do e-mail da UJS que foi enviado para vocês aqui no chat. Não deixem também de seguir o canal da UJS no YouTube. Lá tem uma série de outras aulas também que vocês podem assistir, como essa que o André fez menção aqui, que é a do Diogo, sobre a dualidade e tudo mais. Quem gostou das aulas, quem quiser recomendar também para os seus amigos, façam isso. As inscrições ainda estão abertas e vão ser disponibilizadas o replay das aulas que já foram dadas até aqui na nossa escola, nesse nosso curso. Então, recomendem, compartilhem, publiquem. As inscrições ainda estão abertas e já somos mais de 11 mil inscritos nesse nosso curso. Convido todo mundo de novo a participarem, se filiarem à União da Juventude Socialista. Estamos à disposição para recebê-los aqui na nossa organização e organizar junto a formação e atuação na luta política. Gente, é isso por enquanto, 10 minutinhos de intervalo e a gente já volta durante o intervalo, o chat vai ficar aberto, tá bom? Obrigada para todo mundo. Tá? Para retornar. Muito bem, André. Vamos voltar aqui, então, para essa nossa segunda parte. A gente ainda tem 30 minutinhos aqui de aula com o André. E separamos aqui alguns blocos de pergunta. Estamos tentando compilar um pouco dos temas e se atendo mais aqui às perguntas do tema da aula, né? Primeiro, André, muita gente assim pedindo para você passar mais referências de leitura sobre o tema da aula, sobre esses conteúdos. Então, se você puder preparar isso para a gente. As referências bibliográficas da aula que foram citadas, a gente já enviou aqui no chat, mas, para além dessas, outras recomendações de leitura. O Pedro Lucas, ele perguntou: concorda com a colocação que a modernidade é marcada pelo debate e embate entre ruptura e continuidade, uma vez que noções como escravidão permanecem na modernidade?
O Renan Queiroz disse, do ponto de vista pedagógico, até que ponto o não enfrentamento do tema escravidão nas escolas, matriz curricular do MEC, interfere na perpetuação do racismo estrutural do país no meio disso. A Bruna disse, gostaria de entender melhor sobre a dualidade inerente à formação do Brasil. Então, André, esse aqui é o nosso primeiro bloco, tá? Tá bem. Então, vamos lá. Primeiro, sobre a citação de mais alguns de autores. Eu vi também aqui alguém que pediu algumas indicações de autoras, né, de mulheres historiadoras, né? Eu citaria aqui, por exemplo, a Emília Viotti, né? A Emília Viotti, que tem uma série de livros muito importantes, uma brilhante historiadora, que trata, tem a coleção dela, né, da senzala à colônia, depois da monarquia à república, então bastante, e tem uma obra extensa, inclusive, para o estudo da modernidade, estudo do Brasil moderno. Além da Emília Viotti, eu citaria também a Maria Odila Leite, a professora Maria Odila Leite, né, a partir da sua tese, a sua obra, a visão da interiorização da metrópole, né, também, então, contribui bastante para a explicação, para a sua visão a respeito do Brasil, de ideias muito relevantes, né, e citaria também a Ângela Alonso, com um livro, especialmente com o livro Flores, Votos e Bala, né, porque a Ângela Alonso, no Flores, Votos e Bala, ela trata do movimento abolicionista no Brasil. Ela trata do período marcado entre 1860, especialmente, até 1888, que ela formula e apresenta e faz uma pesquisa historiográfica muito rica sobre o movimento abolicionista. Então, são aí 3 recomendações de mulheres que dão excelentes contribuições para a compreensão e para o estudo do Brasil moderno, né? Em relação à primeira colocação, eu concordo, acho que esse é um traço, inclusive, da formação no Brasil, né? A ideia da ruptura e da continuidade, né? Mesmo o processo de independência do Brasil é um processo marcado por rupturas e por continuidades, né? Ruptura do Brasil do passado colonial, afirmação de um Estado nacional, mas uma continuidade também da escravidão, uma continuidade da relação dependente do Brasil na sua integração com o comércio exterior, né? Também a próprio processo da República, né, também é marcado por essas rupturas e continuidades, e neste fio histórico, nesta linha, fazendo já um paralelo com a segunda questão, né, a questão pedagógica da perpetuação da escravidão, do preconceito, eu concordo, de fato, porque não enfrentar na essência o papel da escravidão e não conhecer a nossa história é também repetir e perpetuar essas noções, é repetir e perpetuar o preconceito, é repetir e perpetuar o racismo, né? É não compreender, inclusive, como que ele opera de maneira muito sofisticada no Brasil. E eu falo de maneira sofisticada porque o Estado, enquanto o Estado liberal, o Estado enquanto Estado de direito, né, também promove uma integração subalterna, né, das populações, do povo, dos negros e negras no Brasil, né? Então, essa sofisticação que marca também o racismo e como que ele opera do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Rebaixando a marcha salarial desta parcela da população, mas também de todos os trabalhadores, né? À medida que você tem um amplo exército de reserva, né? Então, eu considero essa característica também marcante, também um fio de continuidade, né? E sobre o conceito de dualidade,
que o conceito de dualidade eu considero útil para que a gente possa compreender e utilizar dessa ferramenta também para entender o Brasil, particularmente uma visão econômica sobre o país, né? Uma visão que em boa medida, que marca, de um lado, os atrasos e, de outro lado, um Brasil profundamente avançado do ponto de vista tecnológico, econômico e social. A dualidade, a ideia central do Rangel é que nós somos regidos por duas leis principais que influenciam e que organizam a vida social e econômica e política do país, nesse processo inicial de formação, né? Leis de duas ordens. A primeira lei, a lei observada internamente. Internamente, nós somos uma fazenda escrava. Ou a fazenda de escravos, se você olha internamente, ela reproduz o instituto clássico do escravismo, mais atualizado ao capitalismo mercantil, sob um regime jurídico, sob o estatuto jurídico da propriedade da terra, ainda derivado do feudalismo, porque a propriedade da terra no Brasil, o regime jurídico da propriedade da terra no Brasil, ainda até 1850, certamente trabalha com categorias jurídicas do feudalismo e não do capitalismo, porque a terra, a aquisição da terra não se dá por meio da compra e da venda, né, se dá por meio dos títulos vinculados à nobreza, né, primeiro à classe, à nobreza portuguesa e depois ao próprio império, né, brasileiro. Só a partir de 1850, com a lei de terras, que a lei... Desculpa, pessoal, aconteceu alguma coisa com a minha pequena, mas eu sei que ela está segura ali, por isso o choro da bebê. Mas, de toda a medida, o que eu gostaria de situar é que o Rangel faz uma análise, ele trabalha com os conceitos clássicos desenvolvidos, estabelecidos, especialmente pelo Marx, né, de observar a ciência da história como a luta de classes e a sucessão dos modos de produção, o comunismo primitivo sucedendo para o feudalismo para o capitalismo, né? Nesse sentido, o Rangel observa o Brasil como um fenômeno onde esses modos de produção, todos eles aparecem, não como aparecem na história da Europa Ocidental, mas aparecem numa unidade de contrários, né, onde há um predomínio de um modo de produção. E esse modo de produção ele combina, de um lado, a fazenda escrava e, de outro lado, do lado interno, né? O proprietário de escravos, o senhor de escravos, era um sentido jurídico de um senhor feudal, porque vinculado à propriedade da terra, mas, ao mesmo tempo, proprietário, portanto, dessa base de escravos, e externamente um comerciante, porque ele negociava mercadorias num sistema de trocas já de um capitalismo inicial, né? Essa dualidade, ela atende a essa lógica geral, que a nossa evolução não é autônoma, ela não é fruto exclusivamente das nossas forças internas, ela é fruto das relações internas, mas também das relações externas que o Brasil estabelece. Do ponto de vista econômico, ele localiza a primeira dualidade nesta relação entre o senhor, operando no senhor de escravos, internamente, né? Então, um dono, um proprietário de escravos, e externamente um comerciante, ou mesmo o mesmo que um industrial inglês do século XIX, porque no âmbito do sistema de trocas e da produção de mercadorias, a fazenda escrava, ela poderia ser equivalente, e ela estava integrada, inclusive, com o desenvolvimento do capitalismo, tanto na fase mercantil, quanto na sua fase inicial industrial no século XIX, né? Seja integrada para fornecer matéria-prima, como algodão, seja integrada para fornecer mercadorias típicas desse processo industrial, como o café e o açúcar, né? Produzidos, portanto, na fazenda escrava, que tem um sentido de acumulação inicial, aqui, integrado ao desenvolvimento do capitalismo na Europa, né? Então,
Essa dualidade, ela marca a relação de um processo econômico voltado a produzir bens para fora e que produz, inclusive, uma grande acumulação de capital, né? Mas marcadamente por uma massa de escravos e, portanto, a mão de obra escrava com uma força de trabalho para produzir essas mercadorias já nos quadros do capitalismo. Isso seria, então, uma chave muito relevante para explicar, primeiro, as desigualdades sociais estruturais no Brasil, né? Então é uma chave, eu considero, relevante para essa compreensão, e segundo, de que o Brasil também não é só atraso, no sentido de que, pragmaticamente, né, esse capital acumulado com a exploração da mão de obra escrava, ele posteriormente é empenhado em obras de infraestrutura e mesmo futuramente na industrialização de um país que continua nas rupturas e continuidades, né, promovendo para alguns uma modernização conservadora, né, mas de alguma maneira explicando como um país pode ter tantas potencialidades econômicas, né, e ao mesmo tempo uma desigualdade social, estrutural, que é visível e que deveria comover a todos no sentido de buscar enfrentar e superá-la. Então, eu faria essas considerações e reiteraria também a recomendação sobre a aula para a compreensão desse conceito, né, sobre a aula do professor Diogo, já informada aqui no chat, que tem aí no YouTube da UJS, eu sei, uma bela aula sobre o Inácio Rangel e o conceito da dualidade básica da economia brasileira. Muito bem. André, agora nós compilamos aqui outras 4 perguntas e queria soltar aqui para ti no último bloco dessa nossa aula. Então, na resposta também você pode já ir fazendo as considerações finais para a gente ir encerrando aqui dentro desse nosso teto das 18h30. Nesse segundo bloco, o Adilson perguntou: o professor fala de 2 livros de Clóvis Moura como importante a serem lidos, Rebelião na Senzala e o livro Dialética Radical do Brasil Negro. Eu li o livro Sociologia do Negro Brasileiro, onde ele faz uma profunda reflexão sobre o sincretismo religioso. Essa obra não seria uma leitura para nós rever a questão do racismo e o preconceito, porque a sociedade brasileira é um dos países que tem mais negro no mundo em termos de população, só perdendo para a Nigéria. Por que, então, a religião afro está invisível, quase que esmagada ou destruída na sociedade brasileira? A segunda pergunta desse bloco final é do João Pedro. Gostaria de perguntar se, tendo em vista que o escravo moderno era considerado propriedade privada, poderia também, de alguma maneira distorcida, ser também visto como meio de produção para a acumulação de capital do senhor de engenho? A Ágata perguntou: qual é a atitude do pensamento socialista contemporâneo brasileiro em relação às teorias promovidas por um grupo de investigadores, como, por exemplo, Kátia de Queiroz Matoso, acerca da participação ativa e agenciamento dos escravos brasileiros na construção da sociedade brasileira e da capacidade deles de negociarem o seu espaço dentro da sociedade colonial? E a última pergunta desse nosso bloco final é: fazendo um link entre passado e presente econômico, a globalização pode ser considerada uma forma de manter os países em desenvolvimento e ou subdesenvolvidos dependentes de um capital de países desenvolvidos, mantendo assim aquele antigo costume de colônia, de exploração? Se sim, partir para um protecionismo econômico poderia retirar o país subdesenvolvido ou em desenvolvimento dessa condição de dependência econômica? E assim a gente fecha, André, o nosso último bloco, já carregando aí também as tuas considerações. Você poderia, só por favor, eu acho que falhou aqui para mim, repetir a terceira pergunta? Qual pergunta? A terceira pergunta, a penúltima. A penúltima. Queria perguntar qual é a atitude do pensamento socialista contemporâneo brasileiro em relação às teorias promovidas por um grupo de investigadores, como, por exemplo, Kátia de Queiroz Matoso, acerca da participação ativa do agenciamento dos escravos brasileiros na construção da sociedade brasileira
e da capacidade deles de negociarem o seu dentro da sociedade colonial. Tudo bem. Foi agora? Tá bom, vamos lá. Perfeito. Primeiro, sobre a primeira questão, né? A primeira questão, na verdade, eu citei duas obras, mas toda a obra do Clóvis Moura é relevante. Eu destaquei aqui duas que eu tenho mais contato, né, e conhecimento. Então, Adilson, sem dúvida, também a sociologia do negro brasileiro, e esse debate sobre o sincretismo religioso, sobre as religiões afro-brasileiras, né, muito importante, atual, e mostra as origens estruturais desse preconceito, né? Ainda hoje, então, uma violenta repressão, ataques contra centros de umbanda, terreiros, né? E que enfrentam pouco ou nenhuma reação do poder público, da sociedade civil organizada, dos meios de comunicação. E quando a gente observa as contribuições dos negros no Brasil para a formação da nossa cultura, da nossa nacionalidade, mesmo da resistência, das estratégias de resistência também, de que o Clóvis Moura faz referência, né, são muito importantes para que a gente possa situar a relevância, inclusive da liberdade religiosa, né, num momento de tanta intolerância, num momento onde, infelizmente, o preconceito e uma reprodução, né, da intolerância em todos os âmbitos, né, tanto da liberdade religiosa quanto da liberdade de ideias, são marcantes, né? A segunda questão, se eu entendi bem assim, a colocação, sobre a questão do escravo moderno poder ser considerado como um meio de produção, eu diria que não exatamente um meio de produção, mas como parte de um meio de produção, né? Entendendo o escravo moderno como a força de trabalho fundamental articulada aos meios de produção, né? Nós temos a tese do escravismo colonial, do Gorender, né? Que aí sim ele defende a ideia de um modo de produção escravista colonial no Brasil. Inclusive o Clóvis Moura também faz referência a essa visão, né, de que o Brasil teria um modo de produção próprio, e esse modo de produção seria o escravismo colonial, né, e as articulações internas e as articulações externas desse escravismo colonial, né. Seria, acho que mais adequado a gente situar o escravo moderno, portanto, a força de trabalho escrava, né, dentro dos meios de produção, nos meios de produção já articulados num processo de um capitalismo inicialmente mercantil, e depois, para os que defendem a tese da segunda escravidão, né, a ideia de um escravismo já articulado, inclusive, ao capitalismo industrial, né, mas situado enquanto força de trabalho, não como meio de produção próprio, né, nos marcos, no contexto dos meios de produção. E por fim, sobre o aspecto da globalização, né, e perguntado assim, como que essas instituições e essas políticas contribuem para perpetuar, né, para manter essa relação de desigualdade, essa relação de exploração e de desigualdade na balança comercial, no que se vende do chamado mundo subdesenvolvido para o chamado mundo desenvolvido, né? Nós vendemos laranja, soja, minério de ferro e açúcar, e compramos chips, compramos eletrônicos, compramos bens de alto valor agregado, compramos bens embarcados com grande tecnologia, e isso também, de boa medida, perpetua essa relação de dependência e de desigualdade, né? Tem um livro bastante interessante sobre, acho que é esse mesmo tema, assim, a questão, um livro bastante interessante, que se chama Chutando a Escada, né? De um sul-coreano, me foge o nome dele aqui agora, que é um nome difícil, assim, oriental. Então o nome do livro é Chutando a Escada. Nesse livro, Chutando a Escada,
ele conta, o ato de chutar a escada é exatamente o que ele defende dos chamados países ricos, depois que fizeram os seus processos de inovação tecnológica, que alcançaram uma dianteira em relação aos países menos desenvolvidos, eles chutaram a escada para ninguém mais subir e ninguém mais alcançá-los. E recomendam políticas, né? Especialmente o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a União Europeia, essas instituições recomendam políticas de restrição fiscal, né? Políticas com as quais de não proteção à industrialização, de abertura, de ampla liberalização, né? Políticas com as quais esses países não praticaram nos seus processos internos de desenvolvimento. E fazem isso exatamente para chutar a escada, para impedir que os demais países alcancem, né, esse patamar e possam ser concorrentes, né, desses países já desenvolvidos. Então, acho bem interessante essa abordagem e ficaria aqui essa recomendação. E aí eu concluo, pessoal. Infelizmente, de fato, meu tempo aqui chegou ao limite, né, mas agradecendo muito aí o convite da UJS. Para mim é uma satisfação enorme participar do curso. Eu espero de verdade ter contribuído aí com o propósito da aula, né? Agradecer imensamente a todos os que acompanharam aqui desde o início e permanecem até agora, podem acompanhar a aula. Também espero ter podido contribuir aí com a expectativa de vocês diante do curso, né? E saudar e cumprimentar a todos, desejar que tenham um ótimo curso, uma ótima continuidade desse processo de formação, né? E lembrando para todos que puderem ficarem em casa, se protegerem, né? Cuidarem dos seus, porque a situação no país não é simples e exige de nós esse desprendimento, tá? Então, agradeço muito aí a atenção e desejo que vocês tenham um ótimo processo aí desse itinerário do curso da UJS, tá bem? André, então, de novo, queria te agradecer. Muito obrigada por participar com a gente. Sempre ótimas contribuições aqui nos nossos cursos, nesse nosso processo de formação. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente, a todo mundo que doou, lá para vocês seguirem o André, as redes sociais que a gente deixou aqui no chat, desejar saúde, que todo mundo se cuide, que, se possível, fiquem em casa. Obrigado a todos por essa ótima aula. Um bom final de semana para todo mundo e até a próxima aula para continuar compreendendo o Brasil e o mundo aqui na nossa Escola Castro Alves. É isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.